Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje e sempre. E que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Vamos ler aqui um texto. Lucas 15, versículo 11. Diz assim: E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E, consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Jesus, ele conta nessa parábola, e eu vou ser assim bem breve, ele faz uma comparação de uma casa de um pai humano, comparando a casa espiritual, comparando o pai humano e seus filhos, e Deus e sua igreja, aqueles que aceitaram ele como Senhor. Ele conta a história daquele filho que, estando na casa do pai, decide ir embora. Quais foram as consequências para a vida dele? Simbolizando que quem está sobre a proteção do pai, em comunhão com Deus, vivendo de acordo com a sua palavra, qual é o perigo dele sair da casa de Deus, da proteção de Deus, do Pai, do nosso Senhor, para viver uma vida irresponsável, uma vida segundo os desejos da carne, o que pode acontecer. E ele alertando, ele conta essa parábola. E quando a gente lê rapidamente esses versículos, a gente percebe a decisão e a consequência na vida do filho pródigo. Só que aqui é o efeito da causa. A causa, ela vem antes do efeito. E a causa foi pelo menos 4 percas que esse filho teve, para que ele pudesse ter a decisão e posteriormente a ação e a consequência na sua vida. Não vou me estender nas 4 percas, vou apenas pontuar porque eu quero ser uma reflexão rápida. Você pode pensar, analisar e meditar mais profundamente. E para que vai servir? Vai servir como remédio ou como vacina? Vai servir para nos alertar para voltarmos ou como remédio, como prevenção para que a gente não possa ter essas mesmas percas e viver as mesmas decepções e problemas que esse filho teve. Então, esse filho teve 4 percas, pelo menos, para ele poder ter essa decisão e a ação de sair da casa do pai. A primeira perca que ele teve foi a perca pelo amor ao pai. Aqui na América, no nosso país, o filho pedir a herança quando o pai está vivo já é uma coisa estranha. Mas para um judeu pedir a herança ao pai vivo era assim inconcebível. Era a mesma coisa dele estar dizendo para o pai que para ele estava morto. Ele não existia, era uma desonra grande. Era como ele estivesse dizendo que para ele o pai não existia, era uma barreira para ele viver o que ele queria. O pai só atrapalhava a vida dele. Então ele queria aquela parte da herança, era como ele estivesse dizendo para o pai: Pai, eu não te amo, o Senhor para mim não existe, o Senhor para mim morreu, me dá o que eu tenho de direito, que eu quero ir embora, eu quero viver o que eu quero. Essa foi a primeira perca do filho. E é a primeira perca que quando a gente decide sair da casa do pai, debaixo da proteção do Senhor, que a gente perde o amor por Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o mandamento não é um sentimento. Você decide amar. O mandamento você decide obedecer e busca com Deus e em Deus obedecer esse mandamento. Então, amar a Deus, amar ao Pai é uma decisão. Amar a Deus como Pai é uma decisão. E esse filho decidiu não amar mais. E toda pessoa que sai da comunhão de Deus, ela decide não amar mais a Deus. Porque Deus, ele não tem motivo para nós não amar Ele. Só tem para a gente amar
pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ele fará por cada um que esteja sobre a sua proteção, sobre a sua casa, sobre os seus cuidados. Então a primeira perca do filho foi o amor pelo amor pelo pai. A segunda perca foi o amor pela palavra do pai. Quando ele perdeu o amor pelo pai, o que o pai já dizia já não influenciava mais, já não tinha mais nenhum valor. Toda a instrução, toda a orientação, todo o conselho, toda correção que o pai poderia dar para o filho, aquilo já soava mal, aquilo já irritava ele não queria mais ouvir o que o pai tinha para dizer. É a mesma coisa de alguém que está congregando, está vivendo com Deus e que perde o amor por Deus, ela perde o amor pela palavra. A palavra de Deus já traz comichão aos ouvidos, como diz Paulo a Timóteo no capítulo 4, 2 Timóteo. A palavra de Deus, ela causa comichão no ouvido, a pessoa já não quer mais sofrer a instrução, a correção, a orientação de Deus. A palavra de Deus torna-se chata para aquela pessoa que perdeu o amor por Deus e ela não quer mais ouvir a voz de Deus, ela quer ouvir aquilo que agrada ao seu coração, agrada o que ela quer viver, o que ela quer fazer. Ela perde o amor pela palavra do pai. A outra perca do filho foi o amor pela casa do pai. O versículo 13 diz que não passou muito tempo, ele reuniu tudo que era dele, que o pai tinha repartido, e foi embora. Porque ele perdeu o amor pelo pai, ele perdeu o amor pela palavra do pai, consequentemente ele perdeu o amor pela casa do pai. Ele não tinha mais nada para ficar fazendo ali, ele já tinha o que ele queria, que era o dinheiro, que era a parte da herança, ele foi embora. É a mesma coisa de alguém que está no meio na casa do Senhor em comunhão com Deus, quando ele perde o amor por Deus, ele perde o amor pela palavra, e aí ele perde o amor pela casa do pai. Muitas das vezes já recebeu o que queria, o que foi atrás. Uma porta de emprego, uma cura, uma libertação, uma mulher, um marido, alguma coisa que foi lá buscar, às vezes recebeu e foi embora, ou às vezes não recebeu, às vezes não foi alcançado naquele momento, então foi embora. Perde o amor pela casa, por um ambiente, por onde a igreja se reúne. E Hebreus fala, o escritor Hebreus, não deixai de congregar, como muitos fazem, mas pelo contrário, se congreguem, se juntem, porque se fortalecem. Para quê? Para se fortalecer uns aos outros, porque o Senhor está próximo de vir e a gente tem que se ajudar, orar um pelo outro, se fortalecer para ficarmos unidos, para subirmos juntos no arrebatamento. Esse filho perdeu o amor pela casa do pai. Não perdamos o amor pela casa do pai, de congregar, de participar das coisas da igreja, de servir ao próximo, de servir ao corpo, de estarmos à disposição para fazer aquilo que precisa ser feito pelo reino, pelas pessoas, para servir. Isso nos dá uma satisfação maravilhosa, nos dá um prazer incomparável servir, participar, se sentir útil, estar ali intercedendo um pelo outro. Não perca o amor pela casa do pai. E a quarta perca que esse filho teve foi o amor pelos irmãos. No versículo 25 desse capítulo, diz que quando ele voltou, o irmão ficou chateado. Então ele tinha irmãos. O texto fala de um irmão, mas eu creio que ele tinha irmãs. Ele tinha outros irmãos na casa. E quando ele decidiu ir embora, ele não quis saber não. Ele só pegou as coisas dele e foi embora. Ele não quis conversa com os que ficaram não. Perdeu o amor pelos irmãos. E ele foi embora. É a mesma coisa quando você está congregando, quando você está participando de uma comunidade, que você perde o amor por Deus, pela sua palavra, pela igreja, pela casa. Você perde o amor pelos irmãos. Aí você começa a dizer, não vou para a igreja não vou para a comunidade não vou para o pequeno grupo não, eu não vou me reunir não, porque eu não gosto de fulano, daquela irmã, daquele irmão, daquele líder, daquela pessoa. Você começa a colocar empecilho nas pessoas para não se reunir, para adorar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Mas não é isso, é porque você já perdeu ou está perdendo amor por Deus, pela palavra, pela casa. Os irmãos são um detalhe para você ir embora e colocar a culpa em terceiros, não assumir a responsabilidade. Ele perdeu o amor pelos irmãos e ele foi embora. E aí ele saindo, foi o que aconteceu com esse filho. O texto continua dizendo, ele viveu uma vida esbanjando, ele foi viver os prazeres que ele achava que era bom, e aí ele viveu, com certeza, mulheres, bebidas, e hoje em dia, mulher, droga, bebida, ostentação,
carro, aquilo tudo que o dinheiro poderia comprar, tudo que a desejo da carne pedia e o dinheiro poderia dar, ele viveu, mas a fonte secou, porque a fonte é rota. Ela tem um fim. Só Jesus é a fonte inesgotável. Só a alegria e o prazer que vem de Deus, que ele não termina. Ele começa no dia que a gente está com ele e ele vai para a vida eterna. É uma água que jorra para a vida eterna. Não tem fim, só aumenta o prazer, a alegria, a satisfação, a realização. O gozo verdadeiro vem do Senhor e não da carne e dos seus prazeres. Ele viveu e perdeu tudo. Quando ele perde o dinheiro, perde os falsos amigos, perde os prazeres, perde tudo. Ele fica querendo comer um alimento e não tem. Vai procurar emprego, vai cuidar de porcos, que era o trabalho. Porcos era imundo para o judeu, o trabalho mais deplorável para o judeu, e queria comer a comida do porco, mas ninguém dava. Aí ele caindo em si, ele disse assim: rapaz, na casa do meu pai os trabalhadores comem melhor do que eu. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para lá. Eu vou confessar meu pecado. Vou dizer que eu pequei. Vou dizer que não quero ser tratado como filho. E eu vou voltar, eu vou recomeçar. Eu vou chegar lá e vou ser tratado melhor do que eu estou aqui. Aí ele voltou. Quando ele chega de longe, diz o texto que o pai correu, abraçou, beijou. Não foi lançar em rosto o seu pecado, a sua ação. Deu uma sandália, deu um anel de identidade, trocou as roupas, matou um bezerro e todo mundo ele fez uma festa pelo retorno do filho. Ei, se você saiu da casa do pai, se você tomou essa decisão infeliz, Deus está esperando você voltar. Ele não quer te julgar, te condenar, ele quer te salvar, te restaurar, te levantar, te colocar no teu lugar e continuar as bênçãos, as promessas que ele tem para a sua vida, mas você precisa voltar. Volta, Deus não quer te julgar e te condenar. Os irmãos vão te abraçar e fazer festa contigo. Ele voltou e a alegria foi completa. Agora, deixa eu falar, tem muitos filhos pródigos que não têm essa oportunidade de voltar. Se no meio dessa loucura perde a vida, perde a salvação, perde a vida eterna com Deus, não deixa que isso aconteça com você. Se você já está nessa vida, volta agora, hoje. Se você está pensando, cogitando isso, não vai não, porque isso é furada. Isso é o diabo querendo te enganar para roubar, para matar, para te destruir. Só Deus tem vida eterna e vida com abundância para você. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem vida com abundância. Então, escute essa palavra. O melhor lugar de estar é na casa do Pai, é servindo com o Pai ao Pai, é ouvindo a instrução do Pai, é amando a casa do Pai, que é a presença dele, onde a igreja se reúne, é estar na casa que é onde a igreja se reúne, é com os irmãos, é glorificando, lutando juntos, porque o Senhor ele vai completar a boa obra que começou em cada um de nós. E ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse eu não teria dito. Vou preparar lugar e quando eu preparar eu voltarei para levar vocês para onde eu estou, vós estejais também. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então fica na presença desse Deus, na casa desse Deus, porque esse é o lugar da verdadeira alegria e felicidade. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.